pessoas dedicadas e, sobretudo, eu tenho uma grande gratidão pela colaboração dessas funcionárias, né, são só mulheres, sob o comando da Beth Serra. Então, o trabalho, eu não tinha problema com o funcionário, o problema era conseguir dinheiro para poder desenvolver a fundação. A fundação, eu identifiquei logo a necessidade de atualizar, de se fazer um estatuto em que a fundação tivesse mais possibilidades de trabalhar na área cultural, na área educacional, de forma que ela pudesse também desenvolver outros projetos nessa área de cultura e educação, para que ela pudesse, com isso, ter recursos a fim de atingir o seu principal objetivo, o seu fim principal, que é dedicar-se ao desenvolvimento da literatura infantil e juvenil no Brasil. Eu quero dizer para vocês, eu não sei, eu acho que já falei algumas vezes, mas de novo falei, eu tenho formação em Direito, mas tenho formação também em Literatura. O meu mestrado foi na área de Literatura, inclusive foi sobre Monteiro Lobato, e depois eu fiz um doutorado na UERJ. Portanto, eu tenho uma dedicação à literatura infantil. Sobre esse tema, é um tema sobre o qual eu debrucei muito na época em que eu estava fazendo meu mestrado e, enfim, lecionando. Eu comecei a lecionar mais na literatura do que na área de Direito. Depois eu fui mestrado também na área de Direito e trabalhei e lecionei também na área de Direito. Eu fui reitor de uma universidade privada, 10 anos. Depois fui para o Conselho de Reitores brasileiro, dos reitores, né? Fui vice-reitor do Brasil, desse conselho, que é o clube. Então eu tenho uma vida acadêmica, não é só a questão jurídica, eu tenho uma dedicação acadêmica e tenho, sobretudo, isso é o mais importante, uma grande compreensão da importância da Fundação e desse trabalho que a gente tem que fazer na área de literatura infantil e juvenil. Então, por essas razões todas, eu aceitei esse desafio. Eu tenho outros desafios, mas esse passou a ser o meu foco principal de trabalho. E aí eu comecei a montar uma estrutura, ganhei como eu falei que iria fazer. A sentença foi favorável à Fundação e ao Lindbergh. O Ministério Público recorreu dessa decisão. Vocês estão me ouvindo? Oi? Sim. Alô? Estão ouvindo? Eu estou vendo que a imagem... Sim, estamos ouvindo. Então tá. Então, o Ministério Público recorreu dessa decisão. Eu tive um debate no tribunal, uma absolvição, e com isso essa questão ficou superada definitivamente. Acabou. A Fundação hoje não tem esse impedimento. E esse impedimento travou a Fundação, e é preciso explicar como é que pode alguém, algum município, né, contratar uma fundação que está respondendo por improbidade. Agora caiu, né? Acho que agora caiu. Caiu total. Vamos aguardar um pouquinho. Tem alguém falando aqui que a fundação ficou travada, Valentim Paulo. Vamos aguardar. Estão vendo aí nos comentários? Não, isso eu não vi. Tá aqui, ó. Essa figura acho que trabalha com Júlio, igual Vamos aguardar um pouquinho. Então, Paulo, Valentim está aqui. A vida Como eu estou em trânsito, eu não consigo ver os comentários. Eu estou escutando, mas realmente... E isso aí, Beth já tinha nos explicado, Fabiola, porque com o processo a fundação estava impedida, né? Eu lembro. Lembra disso? Lembro. Na verdade, na primeira reunião que a gente teve com o Lula, ele contou essa história. Essa história a gente já sabe. Então, foi um passo vencido, né? Só que falta a continuidade, né? A gente parou nesse ponto há mais de um ano atrás. Né? Não, 3 anos, eu acho. 3 anos.
Nossa, já tem tudo isso, né? Um monte de dinheiro. Meu Deus, né? Salvo engano, né? Eu fui recuperar a reunião dos representantes e eles já falavam que a gente tinha conseguido ganhar essa batalha e que a gente seguiria, só que o problema é que a gente não conseguiu dar passos adiante. A gente começou a esperar medo de nós estarmos nesse mesmo lugar. A questão que eu pergunto é de estar resolvido a parte jurídica, mas não está resolvida a parte financeira. Exatamente. Exatamente. Então é preciso que ele também dê a gente essa informação, quer dizer, se resolveu uma questão que era política, né, Isso. e tinha implicações para a fundação, mas se tinha alguma implicação. Oi? Voltou? Voltou? Voltou, agora sim. Então, eu destravei a fundação, nós conseguimos fazer esse trabalho, e depois, feito isso, nós fizemos um planejamento estratégico para a fundação. Esse planejamento eu posso disponibilizar, porque é o planejamento que eu quero executar, que eu não consegui executar, porque logo depois, em 2024, quando eu destravei a fundação, eu não tive nenhum projeto, eu não tive recurso nenhum para fazer nenhum evento, para poder manter a fundação. A fundação, ela contava com um grupo de empresários na condição de mantenedores da fundação. Esse grupo foi se reduziu a um ponto em que o valor que nós arrecadávamos nessas doações era insuficiente para fazer pagamento dos nossos funcionários. Nós não conseguimos sequer pagar o salário dos funcionários. E dessa situação, sem pagar os salários dos funcionários, que entrava todo o recurso que a Fundação recebeu das doações dos mantenedores, eu destinei a pagamento de salário. Todo. Não foi gasto R$1 em coisa alguma que não fosse o pagamento do salário, que para mim é a prioridade máxima, né, dentro de uma empresa. Até em gratidão pelo que eles fizeram, pela doação deles à Fundação. Então, eu dependia de montar uma estrutura de funcionários, com esses funcionários, e, evidentemente, que dentro da minha maneira pelo que eu pretendo fazer, eu precisava de mais estrutura administrativa do que aquela que eu encontrei, mas eu não tive recurso. Depois que nós pagamos as parcelas do tributo, né, depois de alguns meses, nós não tínhamos mais recurso para fazer os pagamentos, com isso a fundação voltou a ficar travada. Aí eu tive um problema, que foi o seguinte: uma das funcionárias, o marido dela, me pediu, eu desbloqueei todas as contas da fundação, que estavam bloqueadas, as contas bancárias, foram todas desbloqueadas, mas aí uma das funcionárias me pediu para fazer uma rescisão, que eu liberasse o fundo de garantia que estava disponível, e depois, quando eu pudesse, a fundação pagaria e tudo mais, que ele não entraria na justiça, porque eu ia ajudar esse recurso que estava já depositado, ia ajudar a fazer um pagamento de uma cirurgia do pai dela, coisa desse jeito. E aí eu concordei, autorizei fazer a rescisão, e ele entrou na justiça. Entrou na justiça, com isso, de novo, as contas foram bloqueadas. E aí, essa situação da fundação, do ponto de vista financeiro, ela agravou porque os mantenedores, o número de mantenedores reduziu muito, e os valores que eram da contribuição, eles vieram a um nível que era insuficiente sequer para pagar 3, 4 funcionários, né? Então era uma coisa assim, tornou inviável a fundação. A partir daí, eu entendi que eu não teria condições. Conversei na secretaria, no Ministério da Cultura, eu fui ao Ministério da Educação, eu fiz tudo o que vocês possam imaginar no sentido de buscar apoio, mas eu não consegui. Inclusive, eu estou dizendo que eu tenho, acho que quando caiu, eu estava falando sobre isso, eu tenho um relacionamento na classe política, porque eu fui advogado de políticos, de vários políticos, e na área eleitoral, então eu tenho um relacionamento
com deputados, senadores e tudo mais, e eu não consegui apoio, até porque eu não concordo, né, quando se fala em emenda parlamentar, que esse apoio seja de uma maneira que você recebe, mas tem que devolver quase tudo, enfim, isso aí eu não faço, não vou fazer, em nenhuma hipótese eu não tenho como trabalhar assim. Então, diante disso, eu não tive como funcionar a fundação. Aí, eu expliquei ao promotor, falei, doutor, 2024, eu fui ao promotor e falei assim, olha, eu não tenho como funcionar a fundação sem recurso, pois a fundação ela ainda funcionou, fizemos lá o prêmio 2024, 2025, mas nós não estamos podendo avançar em projetos porque ela voltou a estar travada. Eu só tenho... E ele falou, o que você vai fazer? Porque eu quero a prestação de contas de 2023. Eu falei assim, olha, para fazer uma prestação de contas, pelo sistema do Ministério, somente contador pode entrar. Eu não posso fazer essa fundação sem usar os serviços do contador. Os serviços do contador custam, né? Porque o dinheiro que eu recebi, o pouco que eu recebi de doação, boa parte foi consumido para poder acertar o contador, para ele poder funcionar a contabilidade, para poder fazer o ajuste do CNPJ da fundação, que estava gravado, e eu destravei, fazer a declaração que não se fazia, e eu fiz, para poder regularizar a situação do ponto de vista tributário e tudo mais. E, então, eu não posso, para eu poder fazer essa prestação de contas, que não tem nada para prestar, porque não tem recurso, nenhum recurso em todo, a não ser o das doações dos mantenedores, e eu preciso de um contador. E aí eu tenho que pagar o contador. Eu já paguei tudo que tinha que pagar o contador, eu travei, eu falei, rapaz, doutor, vamos parar a contabilidade até eu ter recurso para retomar, porque senão eu ia chegar a um ponto que não tinha como fazer nada, né? Eu vou buscar uma outra solução, eu preciso encontrar uma solução que seja definitiva para a fundação. Então eu gastei 2024 sem poder fazer coisa alguma, respondendo a questão de reuniões, eu não tinha como fazer reunião sem funcionamento da fundação. A fundação, eu estava concentrado, e eu conversei isso com o promotor, né, que eu precisava me concentrar numa solução financeira para a fundação. Essa solução financeira, ela poderia ser através de algum projeto que fosse vendido pela fundação, ou se eu conseguisse algum investidor para a fundação. Ele me liberou da prestação de contas de 2023. A 2024 eu posso fazer ainda esse ano. E eu gastei o 2025, desde 2024, né, mas 2025 todo ele dedicado a buscar recursos para que eu pudesse alavancar a fundação. Não encontrei ninguém que quisesse investir na fundação, ninguém nas áreas que eu busquei. Então eu passei a entender que eu teria somente uma solução, que era usar os projetos que eu já tenho contratados pela minha empresa, que não tem nada a ver com a fundação, que é uma empresa da área de educação, para ver se eu faço uma doação desse projeto, até que a fundação fique liberada para que ela possa receber recursos, esses recursos, quer sejam da classe empresarial, quer sejam de recursos públicos. Então, a situação da fundação hoje é a seguinte: eu estou buscando buscando um investimento para que eu possa repassar para a fundação, pela minha empresa, uma doação que destrave a fundação, como foi feito quando eu assumi a fundação. Hoje eu tive uma reunião com algumas pessoas que estão comigo desde o início na fundação, e
2 ou 3 pessoas, e só para discutir essa estratégia eu devo marcar uma reunião, vou provocar uma reunião com o promotor, possivelmente na semana que vem, porque eu estou acreditando que talvez eu consiga fazer esse investimento, esse aporte para a fundação, para realmente destravar a fundação. Para isso eu preciso fazer de novo um acerto de contas com o contador, de novo um pedido para parcelamento da questão tributária. Eu preciso conversar com os meus funcionários para poder fazer com eles um ajuste de contas da área trabalhista, ver quem vai querer continuar trabalhando ou não, e montar uma estrutura para poder funcionar a fundação. Acredito que dentro de da minha programação, dentro de mais uns 10 dias, no máximo isso, acredito que eu já tenha condições de recomeçar essa estrutura da fundação. Eu tive uma reunião com a Beth, a última reunião com a Beth, virtual, embora, mas que é uma pessoa que faz parte do grupo, né? E ela, Beth, acha que esse ano a gente não deveria fazer o prêmio da Finilismo. Eu disse para a Beth que eu vou fazer todo o meu esforço para que nós tenhamos o prêmio esse ano. Ela acha isso por causa da falta de estrutura administrativa, né? Mas se eu conseguir recurso para eu colocar na fundação, eu resolvo essa parte administrativa, e aí a gente tem como receber os livros e fazer todo o trabalho. Mas essa definição, eu posso dizer a vocês que no máximo em 10 dias eu tenho a definição definitiva. Acredito que eu trabalhei muito duro durante todo esse ano de 2025, passa o ano aí que acabou, para fazer a recuperação financeira da fundação. E acredito que eu devo começar já agora, nos próximos 10, 15 dias, a fazer esse trabalho. Então, resumindo, com relação à situação da fundação, ela caminhou para essa situação. Tem mais uma notícia para dar para vocês, que é o seguinte: o IBE, ele diz que deixou a fundação por falta de pagamento, porque a gente tem que pagar uma taxa anual em dólar, né? E nós não tínhamos recurso sequer para pagar funcionário, né? Mas eu não respondi ainda o IBE, vou responder semana que vem, assim que eu tiver recurso, assim que eu conseguir esse financiamento que eu estou buscando, eu aí vou fazer contato e vou buscar todos os caminhos possíveis para retomar essa parceria. Mas independente disso, eu penso que nós vamos ter a possibilidade de retomar a fundação. Eu vou marcar uma reunião com o promotor para esclarecer aí toda essa situação, e é evidente que ele tem tido comigo, né, uma postura muito, confia muito, né, acredita muito no que eu estou querendo fazer, e eu acho que ele vai concordar, mas de toda maneira eu tenho que consultar, eu tenho que explicar para ele: olha, agora eu estou conseguindo, acho que eu estou conseguindo o recurso, e eu preciso só explicar, eu tenho que partir tudo do zero, como nós fizemos há alguns anos, alguns 2, 3 anos, nós fizemos um TAC. Agora não precisa fazer esse TAC, porque eu já vou propor uma solução para a fundação. É mais ou menos isso que eu posso dizer a vocês. Se vocês me perguntarem se eu acredito que há chance da gente recuperar a fundação, eu diria que sim, a partir desse trabalho que eu finalizei em 2025, mas é uma coisa assim que me ocupou o ano todo, inclusive me tomou até espaço dentro de outras atividades que eu desenvolvo, mas eu acho que a fundação hoje, o meu principal objetivo é recuperar a fundação. Eu estava dizendo, quando nós começamos, vocês não tinham entrado, estava só o João Luiz, eu estava dizendo para o João Luiz que eu, na década de final dos anos 90,
eu assumi, em 2002, eu assumi uma universidade, a gestão de uma universidade privada, que estava fechada, sem funcionar, com uma situação dramática financeiramente falando. Eu fiquei durante 10 anos, e essa universidade, eu consegui que ela fosse recuperada, ela está funcionando hoje muito bem, hoje é uma universidade que está muito bem. Eu saí em 2012, porque eu já estava com quase 40 e poucos anos de atividade na universidade, eu queria cuidar de outros projetos, né? Então eu passei a me dedicar mais a outros projetos. Foi quando eu fui convidado, eu estava como assessor especial do secretário de Estado de Educação do Estado do Rio de Janeiro, quando o promotor me fez convite se eu aceitaria esse desafio de recuperar essa fundação que ele considera muito importante. Ele gostaria de não ter que finalizar a fundação, porque o Ministério Público tem esse poder de finalização. E eu falei que não era para ele finalizar, que eu iria recuperar a fundação. E acho que foi recuperado. Bom, Túlio, então a gente pediu então essa reunião para te ouvir, né? A gente gostaria então de te pedir que a gente tivesse acesso, se possível, a esse planejamento, né? Ah, sim, claro. Das ações. Claro. Eu posso, Ana, eu posso colocar esse planejamento estratégico dentro do nosso grupo aqui, para vocês verem. Pois é, mas nem todos os votantes estão no grupo de representantes. Ah, sim. Aquele grupo é o grupo dos representantes. Alguns estão, outros não. Esse grupo é de representantes, né? Não, nós somos o grupo de votantes. Quem pediu... Mas esse, para mim, está como um grupo de representantes, né? Sim, mas esse grupo de WhatsApp de representantes é uma coisa que eu acho. A gente entende, é isso mesmo, maravilhoso que tem essa representação. Deixa eu dizer, Ana, deixa eu dizer como é que eu penso. Olha só, quando eu pensei, quando eu comecei, né, a fazer o planejamento da fundação, o que eu fiz? Eu convidei um colega que foi reitor há muitos anos, também aqui no Rio de Janeiro, da Veiga de Almeida. Ele foi meu colega de direção do Conselho de Reitores, porque eu cheguei a ser vice-presidente nacional dos reitores. Depois eu fui presidente nacional, porque o reitor que era presidente, que era o reitor da UNB, deixou de ser reitor. Então nós assumimos, eu que era vice, e mais um outro colega que era de São Paulo, da Universidade de São Francisco, e nós tocamos o Conselho de Reitores. E esse colega é muito experiente, muito qualificado, e foi reitor da Universidade de Veiga de Almeida, e eu pedi para que ele participasse, né, se ele aceitaria participar da fundação, na área de planejamento estratégico, que tem muita vivência também nessa área, e é da área acadêmica, e nós fizemos juntos esse projeto. Eu posso colocar isso, disponibilizar esse planejamento, por quê? Porque como eu penso que nós vamos retomar, eu quero retomar isso nos próximos 10, 15 dias, eu gostaria de a gente definir duas coisas. Primeiro, eu quero ouvir vocês, se vocês acham que a gente tem como fazer esse prêmio esse ano. Bom, se vocês me disserem que a gente deve fazer, eu vou buscar todos os esforços para realizar o que for preciso do ponto de vista administrativo, para a gente poder não deixar de fazer, não cumprir nossa missão. A segunda questão eu quero abrir a possibilidade de a gente discutir esse planejamento estratégico. Então eu posso colocar, disponibilizar, vocês vão ver que é um planejamento que ele se abre em várias direções, eu não fiz um planejamento exclusivo da área de literatura infantil e juvenil, porque eu entendo que esse deve ser, como eu disse, esse vai ser o meu principal foco. O meu principal foco é a literatura, entendeu? Mas eu preciso ter outras atividades para que me deem condições de eu ter rentabilidade, recursos para poder investir nos projetos de literatura. Então, eu tenho um colega da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, foi meu colega de turma na Federal, um colega de turma de Direito, mas ele é professor da Universidade, foi professor da Federal do Fluminense e é professor da UERJ há muitos anos. É um dos maiores pensadores de direito da literatura brasileira. Ele é Roberto Assísilo Queira de Souza, autor de inúmeros livros. O Roberto foi meu orientador dentro do doutorado, e é um amigo, né, um irmão,
E o Roberto, eu falei que eu queria que ele me ajudasse também nessa missão, que ele não é especialista em literatura infantil e juvenil, mas é um professor de teoria da literatura dos mais consagrados do Brasil. Para mim, é o maior nome. Mas, enfim, então eu gostaria muito de discutir com vocês esse planejamento, para vocês darem, pelo menos nessa área de literatura, né, as sugestões de atividades. Eu tenho muitas, mas eu acho que eu gostaria de receber de vocês essas sugestões, entendeu? Júlio, para a gente, assim, porque essa é uma fundação nacional do livro infantil e juvenil. Então, para nós, as questões aqui estão em torno da literatura. Claro. Né? Literatura infantil. Literatura infantil. Isso. E essa questão, né, nos interessa aqui pensar o prêmio. Sim. É o grupo de votantes. Certo. Né? A gente te pediu uma explicação sobre a fundação, porque, como você mesmo apontou, o prêmio ano passado foi feito numa situação extremamente precária. Foi. Né? Verdade. Muito complicada. Muito. A situação está mais complicada ainda. Eu tenho um grupo de pesquisa que tem acesso à Casa da Leitura, então eu tenho uma parceria de extensão com a Casa da Leitura. Está complexo o nosso acesso como FINILIGE, né? Eu como pesquisadora da UFRJ, mas como FINILIGE a nossa situação está muito complexa também com a Casa da Leitura. Fazer um prêmio esse ano como nessa situação complexa de espaço, de estrutura. Então, quando a gente te pede uma avaliação, assim, né, um pensamento sobre o que significa a situação da FINILIGE esse ano, uma análise de conjuntura, a gente está justamente pensando no andamento dessa fundação, obviamente. Claro. Agora, também no andamento da sua atividade, que é a atividade principal da fundação, que é o prêmio de legitimação da literatura infantil e juvenil no Brasil e no exterior. Certo. Né? Então, isso é uma questão para a gente. Por isso que quando a gente fala, a gente está aqui como representantes, como votantes, né? Como votantes, não como representantes, é importante, não é porque a gente está fazendo distinção entre votantes e representantes. Não, entendi. É porque os votantes, eles têm uma atividade fim, né? Que é... Certo. Né? E esse grupo de votantes, ele tem uma autoria intelectual em relação a esse prêmio. É um grupo que atua no prêmio há anos, né? Tem gente que está há décadas no prêmio, então há um reconhecimento dessas pessoas, né? São todas pessoas que têm experiências as mais variadas, vastas e também muito consolidadas academicamente, né, em relação à literatura infantil. Então, a gente queria saber essa conjuntura e a gente queria pedir a você, como autores intelectuais do prêmio, uma reunião com o Conselho. A gente gostaria de uma reunião, a gente não sabe nem quem são esses conselheiros. Então, nós gostaríamos de pedir. Alguém está falando? Nós gostaríamos de pedir uma reunião com o Conselho, pedir que você chamasse o Conselho em nome do grupo de votantes, que o grupo de votantes pede a convocação de uma reunião com o Conselho, porque assim como você teve que falar com a gente, você veio prestar contas para a gente, eu acho que esse Conselho a gente precisa ouvi-lo também, né? Para pensar quais os caminhos. A gente não pode falar sobre continuidade ou não de um processo seletivo de prêmio sem ouvir esse conselho, sem saber da estrutura, né? Sem saber como o conselho, de alguma forma, pode contribuir para cobrar desses mantenedores,
minimamente uma contribuição para que haja uma possibilidade de manutenção. Então, assim, nós gostaríamos de uma reunião outra dos votantes com o conselho, tá? Para que a gente pudesse saber dessa situação. Nós vamos nos reunir de novo, nós votantes, para deliberar outras questões. Então, é isso que a gente gostaria de saber. Tá. Então vamos combinar uma coisa. Assim que eu tiver fechado esse período, esse trabalho que eu estou fazendo de recursos para poder destravar a fundação, eu marco essa reunião já com essa situação. Entendeu? Por quê? Porque eu acho que aí eu vou ter condições, eu vou convocar os conselhos, né? Vou convocar os conselhos, para eu poder fazer uma explicação sobre esse período todo que aconteceu, o que teve de dificuldade, por que não teve funcionamento, por que eu nem tinha convocar conselho para discutir quando a gente não tem recurso para pagar o funcionário, então não adiantaria nada. Mas eu conseguindo reestruturar administrativamente a fundação, eu vou rechamar o conselho, possivelmente vou chamar uma nova eleição para fazer uma recomposição de conselhos, aqueles que quiserem continuar, não vou saber quem tem disponibilidade, quem acha que não tem disponibilidade, quem não tem interesse de continuar colaborando. Essa é a primeira pergunta, sabe, Ana, que eu preciso fazer às pessoas. Quem são os atuais conselheiros? Pois é, olha, eu não tenho aqui agora, eu não estou com os nomes aqui, mas os conselheiros foram indicados na eleição, numa eleição de conselho, né, com as indicações feitas pelos grupos. Mas isso eu posso passar para vocês, todos os nomes direitinho, tá? Eu coloco o nome para vocês. Mas então, o que eu penso é o seguinte, eu vou marcar uma nova reunião, possivelmente dentro de 10 dias, onde já teria condições de dizer, olha, eu consegui o recurso para colocar pela minha empresa ou não, mas enfim, para destravar a fundação. E aí, a partir daí, eu vou colocar uma pergunta para todas as pessoas, para os conselheiros, quais são aqueles que querem continuar. Vou perguntar isso para os funcionários, quem teria condições de continuar, porque a minha prioridade é aproveitar todos os que queiram continuar, mas eu vou entender aqueles que não queiram. Então, da mesma maneira, eu vou fazer isso com os conselheiros. E a partir dessa reunião, assim que terminar essa reunião, eu vou marcar uma reunião, a gente marca a nossa reunião já com essa situação resolvida, essa parte da montagem administrativa. E aí nós vamos decidir, quero ver se a gente consegue essa decisão até a primeira semana de fevereiro, se a gente tem condições ou não de fazer o prêmio, e aí eu vou colocar as situações, a estrutura administrativa que vai ser possível montar, para ver se a gente decide fazer ou não esse ano o prêmio. Eu acredito que vamos ter condições, mas eu quero ouvir vocês. Tudo bem, eu acho que essa era o nosso objetivo, né, gente? E eu estou aqui como representante de fala aqui, mas eu acho que esse era o nosso objetivo, ouvir você. Pensar, então, vamos aguardar esse planejamento das despesas, planejamento para a Finilis, né? Qual é o planejamento que você faz? Claro. E aí esperamos isso e essa reunião com o conselho, que é muito importante para a gente. Bom. Eu vou fazer primeiro eu vou fazer uma reunião com eles, com os conselheiros, tá certo? Para explicar a situação toda. E aí vou dizer nessa reunião que nós estamos, que vocês pediram que a gente precisa fazer reunião com vocês. E aí em seguida já marca a reunião. Tá bom? Qualquer novidade imediata que eu espero ter, né? Eu já coloco alguns avisos aqui no grupo mesmo, independente da reunião. Esse grupo é o grupo dos representantes, nem todos estão, nem todos os votantes. Aí algum que seja dos votantes passa para os votantes, tá bom? Eu queria só lembrar uma coisa rápida, Claro. que a gente tem já início do prêmio aos anos, né, passados. Janeiro, fevereiro, a gente dava um prazo, tem um edital para as editoras. Isso é uma questão assim que não vai dar para esperar muito. Não. Cronograma.
Senão a gente... Eu acho que não, eu entendo isso, Patrícia. Nesse cronograma, a gente tem que decidir isso na primeira semana de fevereiro. Tá certo. Tá? Eu queria até sugerir que eu acho que a gente poderia até já começar a circular uma data para essa reunião, para já ter uma data fechada na primeira semana de fevereiro, e aí, independentemente do quão resolvida esteja a situação, a gente tem uma atualização do que conseguiu ser resolvido por conta da urgência. Tá. Na primeira semana, porque na segunda já é carnaval, né? Tem que ser primeira semana. Para dar mais tempo para poder trabalhar. Pode ser dia 6? É uma sexta-feira? Pode, porque aí dá tempo da gente. Tem 2 semanas para poder apresentar uma novidade. Tá bom? Vamos deixar marcado dia 6, então às 19 horas, tá bom esse horário? Sim. Combinar. Agora, para aqueles que não puderam participar, que vários não podiam, eu vou tentar fazer. Alguém podia fazer, ou alguém fazer um resumo disso aí, ou vocês acham melhor eu fazer e colocar no grupo? Na verdade, o resumo foi você que falou, né? Eu faço essa síntese e coloco no grupo para as pessoas que não puderam participar. E aí já aviso que a gente vai fazer a reunião dia 6. Tá bom. Tá bom? Tá bom. Boa noite, gente. Muito obrigado, olha só, muito obrigado pela colaboração de vocês. Eu preciso muito de colaboradores, de pessoas que tenham essa disposição, né, para entender a importância da literatura infantil e juvenil. A gente está, eu acho dramática a situação que a gente enfrenta, né, nessa área, e eu quero fazer tudo possível para ver se a gente deixa uma contribuição importante aí para a cultura brasileira, e a Fundação tem esse papel. É por isso a minha luta para salvar essa fundação, se Deus quiser. Obrigado. Tá, um abraço. Obrigada. Boa noite. Boa noite a Boa noite a todas. Então, Luiz. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.